A grande compaixão de Jesus. Esse é o tema da nossa devocional dessa semana. Desejo que você desfrute das muitas bênçãos de Deus durante toda essa semana e que Deus possa abençoar muito a sua vida e também o seu coração. O texto bíblico diz que Jesus, passando por cidades e povoados, ele se depara com uma multidão de pessoas a quem ele as compara como sendo ovelhas sem pastor. No contexto da Palestina, essa metáfora era algo muito propício para aquilo que Jesus queria dizer, já que havia centenas de rebanhos, centenas de pastores que cuidavam das suas ovelhas pelos muitos campos ali da Palestina. E na devocional de hoje eu quero compartilhar com você o que de fato Jesus estava dizendo quando ele, ao olhar para as multidões, as compara como ovelhas sem pastor. Jesus sempre tinha um olhar muito atento, sensível e muito compassivo quando se deparava com as pessoas. E Jesus é alguém dotado de muita compaixão. Compaixão é se simpatizar com a tragédia ou com a dificuldade do outro. Compaixão é poder tentar amenizar ou tentar fazer algo que possa mudar a realidade de alguém que esteja numa situação bastante difícil. Compaixão é desejar sofrer junto com o outro, é desejar se aproximar do outro. E era exatamente isso que Jesus fazia. Jesus, ele se aproximava dos outros, sempre tentando aliviar o sofrimento e as necessidades dos outros. E nesse texto, quando Jesus, passando por muitas cidades e povoados, compara aquelas pessoas como alguém sendo ovelha sem pastor, Jesus ali está vendo a solidão, a aflição das pessoas diante da realidade da vida, diante das suas dificuldades, das suas enfermidades e dos seus muitos problemas. E Jesus, ele, no texto sagrado, ele se declara como sendo o bom pastor. No Evangelho de João, o Cristo se revelando como sendo o próprio Deus, ele diz: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. E foi exatamente isso que Jesus fez. Ele deu a sua própria vida pelas suas ovelhas como sendo o nosso bom pastor. Mas o que Jesus queria dizer então com ovelhas sem pastor? Primeiramente porque ovelhas, elas precisam ser direcionadas pelo pastor. As ovelhas, elas precisam de alguém que lhe mostre o caminho, alguém que as conduza. E o pastor é aquele que vai adiante das suas ovelhas, mostrando o caminho e dando a direção. Jesus então estava ali dizendo que aquelas pessoas estavam sem uma direção, sem um caminho, estavam perdidas, porque não tinham um pastor que fosse adiante delas e pudesse direcioná-las, pudesse mostrar o caminho e conduzi-las pelo caminho. Jesus encontra uma multidão de pessoas sem uma direção, sem encontrar o caminho, a rota segura para que pudessem caminhar. O pastor é aquele também que protege as suas ovelhas. As ovelhas são animais muito inofensivos e elas são muito vulneráveis, e é o pastor que as protege de outros animais, é o pastor que as protege dos perigos. E Jesus ali também se depara com pessoas que estavam desprotegidas, muito vulneráveis, muito sozinhas e muito vulneráveis a serem atacadas por qualquer tipo de situações que a vida pudesse trazer àquelas pessoas. O pastor é aquele também que é o provedor da ovelha, é o pastor que conduz a ovelha aos pastos verdejantes, é o pastor que conduz as ovelhas às águas tranquilas e é o pastor que conduz as ovelhas à sombra, ao lugar de descanso. Aquelas pessoas estavam ali
com as suas necessidades gritantes e sem poderem ser supridas, porque somente o pastor pode suprir as necessidades das suas ovelhas, dando-lhe aquilo que ela precisa. E aquelas multidões a quem Jesus se depara eram multidões de pessoas que estavam aflitas e sem alguém que pudesse suprir as suas necessidades físicas, emocionais, espirituais. Eram pessoas que estavam ali necessitando da provisão de um pastor. E o pastor é aquele que é a referência para a sua ovelha. O pastor é aquele que conduz as suas ovelhas através do seu grito, da sua fala, do seu chamado. As ovelhas conhecem a voz do pastor e o pastor, então, quando chama a sua ovelha, ela conhece a sua voz e ela, então, tem uma referência a seguir, que é o pastor. E aquelas pessoas que Jesus se depara eram pessoas que estavam sem referência, não sabiam a quem responder, a quem seguir, a quem ter como referência para suas próprias vidas. Era exatamente isso que Jesus estava dizendo quando aquelas multidões eram consideradas como ovelhas sem o seu pastor. E na devocional de hoje, nós podemos pensar que Jesus, como sendo o nosso bom pastor, Ele, conhecendo as nossas dúvidas, incertezas, Ele deseja direcionar a nossa vida, dar um direcionamento, nos mostrar o caminho, nos mostrar as escolhas corretas, as quais devemos fazer. Jesus, Ele quer nos dar uma direção, Ele quer direcionar as nossas vidas, de maneira que não fiquemos perdidos ou aquém durante a nossa caminhada da vida, durante a nossa caminhada de vida. Então, Jesus é o nosso bom pastor que traz direção e a certeza do caminho certo que devemos seguir. Jesus é o caminho que nos conduz a Deus e Ele, como sendo o bom pastor, Ele nos conduz, Ele vai adiante, nos orientando e nos mostrando o caminho. Ele sabe de tudo aquilo que necessitamos e por isso Ele pode suprir as nossas necessidades. O pastor sabe quando a ovelha está com sede, quando ela está com fome, e à medida que ele vai então ali observando a necessidade da ovelha, o momento de descansar, ele vai provendo aquilo que a ovelha precisa. E Jesus também é esse provedor para as nossas vidas. Ele conhece todas as nossas necessidades nas mais diversas áreas da nossa vida, e Ele, como nosso bom pastor, Ele pode suprir cada uma das nossas necessidades. Ele nos protege como o pastor protege a sua ovelha. Ele sabe dos perigos que nos rondam e que nos cercam. E por isso, como um bom pastor, Ele pode nos proteger, pode nos manter seguro e impedir que algo venha contra nós, que algo venha nos pegar de surpresa. E Davi, lá no Salmo 23, ele diz: o Senhor é o meu pastor. Que certeza maravilhosa é quando nós podemos dizer que o Senhor é o nosso pastor, aquele que nos guia, que nos provê, que nos protege e que é a referência para as nossas vidas. E Davi, no Salmo 23, ele diz: o Senhor é meu pastor. E ele diz: aquele que tem Deus como seu pastor, nada, absolutamente nada, irá lhe faltar. E aí Davi descreve ali muitas coisas que um pastor faz pela sua ovelha, de maneira que nada venha lhe faltar, que nenhum cuidado venha lhe faltar, porque quando nós temos Deus como nosso pastor, Ele nos provê tudo aquilo que necessitamos. Agora, dizer que Deus é o nosso pastor implica nos colocarmos diante de Deus como sendo ovelhas, ovelhas que reconhecem do quanto precisamos de Deus, do quanto precisamos da sua provisão, do quanto somos dependentes dEle, do quanto precisamos da sua proteção, do seu auxílio, do seu direcionamento e da sua ajuda durante a nossa vida. E muitas das vezes somos como ovelhas rebeldes. A própria Bíblia nos fala sobre uma parábola da ovelha perdida, onde uma ovelha decidiu andar o seu próprio caminho, onde a ovelha decidiu deixar de seguir o pastor,
e ela ficou em apuros, porque ela se tornou uma ovelha que queria ser independente, que queria seguir o seu próprio caminho e andar na sua própria direção. E nós às vezes somos como essa ovelha teimosa, como essa ovelha que às vezes se desgarra, dessa ovelha que às vezes é teimoso. Às vezes nós achamos que podemos sozinho, às vezes achamos que conseguiremos sozinhos, sem a ajuda de Deus. E aí começamos a criar as nossas próprias alternativas, criar as nossas próprias direções. E aí às vezes nós nos encontramos em apuros por nos esquecermos que o lugar mais seguro para estarmos é estando sob os cuidados de Deus, como sendo o nosso bom pastor. Ele é o nosso bom pastor. E Ele, como nosso bom pastor, Ele demonstra toda a sua compaixão, todo o seu cuidado, todo o seu carinho por cada um de nós. Ele sabe quando nós estamos passando por dificuldade. Ele sabe quando algo está doendo, quando algo não está bem, quando precisamos de ajuda. Ele sabe. E nisso consiste a grande compaixão de Jesus pela vida de cada um de nós. Eu tenho certeza que essa mensagem abençoou o teu coração, porque eu tenho certeza que todos nós precisamos ter essa certeza acerca da compaixão de Jesus, acerca do quanto é maravilhoso tê-lo como nosso bom pastor. E se você foi abençoado com essa palavra, compartilha com outras pessoas, de maneira que outras pessoas também sejam abençoadas por essa palavra. E você que ainda não é inscrito, quero te convidar a se inscrever no nosso canal e dessa forma também a nos ajudar a disseminarmos mais e mais a boa palavra de Deus. Fique com Deus, um carinhoso abraço e até a próxima semana.